Confira o quadro de entrevista com o tema Médiuns em Perigo. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco, é bom estarmos juntos. Começa agora o nosso quadro de entrevistas, o nosso bate-papo, hoje com a presença de Daniel Dallagnol, para tratar de mais um tema dentro desse universo que é a mediunidade. Daniel, seja bem-vindo. Muito obrigado, Márcio. Você disse bem, é um universo mesmo. E um universo que a doutrina espírita penetra, como nem uma outra ciência ou nenhuma outra religião penetrou. Allan Kardec mergulha no bojo do fenômeno da vida após a morte e nos apresenta em 1861, é isso, Daniel? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, considerado o maior tratado de paranormologia humana. Há, entre os vários estudos e várias análises feitas dentro dessa obra extraordinária, uma que nos chama a atenção, que trata do perigo, ou dos perigos da mediunidade. Mais especificamente, dos médiuns em perigo, que é o tema da nossa conversa de hoje, Daniel. Esse assunto merece muitas reflexões, sabe, Márcio? E o codificador trabalha muito bem esse assunto dentro do Livro dos Médiuns, né? Como um alerta para aqueles que operam no campo da mediunidade, que é a faculdade em tratar com o mundo espiritual. Então, Daniel, como é que a gente pode definir quando um médium está em perigo? Há várias situações que nós podemos enquadrar como sendo o médium em perigo. Basicamente, há aquelas situações que se constituem num processo mais agudo que o codificador tratou como sendo as chamadas obsessões. O que ele define como obsessão? Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81, ele diz assim: obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre um indivíduo. Então, o médium, que é essa criatura que tem a faculdade de se relacionar ostensivamente com o mundo espiritual, em perigo é quando ele está sob a ação permanente de um espírito, no caso, um espírito imperfeito, que deseja submeter o médium. Mas há outras condições que nós podemos enquadrar também ao chamado médium em perigo. Por exemplo, um médium que descuida da própria mediunidade. Porque já dissemos aqui em outras oportunidades, Márcio, que a mediunidade, por ser uma faculdade de raiz moral, ela precisa ser cuidada no campo moral, né? Então, o médium em perigo é aquele que nós podemos considerar que descuida da faculdade, mormente quando ele se entrega a viciações, por exemplo, né? Ao uso do álcool, ao uso das drogadições das mais diversas. E há uma gama inteira que nós podemos situar o médium em perigo, inclusive quando ele deixa de estudar, ou quando ele deixa de fazer boas práticas que possam levar ao exercício equilibrado da sua faculdade mediúnica. Então, há um conjunto enorme de situações que nós podemos considerar que o médium está em perigo, sob o ponto de vista da ação mais ou menos vigorosa do mundo espiritual sobre ele. Tem uma dúvida, Daniel, você citou ali que a obsessão é um processo persistente, pertinaz, é uma influência que um espírito mal, você citou primeiro, exerce sobre aqueles que estão, por exemplo, no corpo, né, o médium. E esse espírito mal, ele vai ser sempre mal? Como é que funciona isso? Não é que ele será sempre mal, mas ele pode, por longo curso, atuar sobre o psiquismo de um médium, né? E de tal forma que muitas vezes pode levar, nesse processo obsessivo, a situações muito difíceis, né? Então depende exatamente de que tipo de relação que se estabelece, sob o ponto de vista do mundo espiritual, do espírito, porque pode não ser um só espírito, né? Pode ser um conjunto de espíritos que empregam suas forças espirituais no sentido de fazer com que o médium, uma criatura, venha a falir no campo moral, né? A depender exatamente do seu passivo das vidas pregressas. Então,
como nós não sabemos, né, como se dá esse processo objetivamente, sob o ponto de vista da quantidade de espíritos que se atiram sobre esta ou aquela criatura, né, nós precisamos nos cuidar. E a mediunidade, pelo fato de ser exatamente uma faculdade que permite a relação mais intensa, mais próxima com o mundo espiritual, é natural que o processo obsessivo também se torna mais intenso sobre o médium, né? Não queremos dizer aqui, Márcio, me permita esse reparo, que só os médiums sofram esse assédio espiritual, né? Não são só os médiums que são alvo de obsessões, né? Não é isso. Mas o médium, por ser ele o portador dessa sensibilidade que o caracteriza, ele é muito mais impressionável neste campo das obsessões, né? Então, é muito importante que o médium se cuide, particularmente no campo moral, para que ele não tenha um campo aberto, digamos assim, para o assédio espiritual, que se constitui um processo obsessivo. Você consegue, Daniel, pela sua experiência, identificar, então, quando o médium está em perigo? Sem dúvida Tem nenhuma. sintomas? Tem aqueles mais evidentes. Naturalmente, você citou aí, você mencionou o uso do álcool, o uso de drogas, mas me parece que há questões mais particulares, mais subjetivas. Há questões... Porque há 3 graduações, digamos assim, que caracterizam o processo obsessivo. É a chamada obsessão simples, onde há uma influenciação percebida naturalmente, né? E graduações mais intensas, né? Onde o médium perde totalmente, inclusive, as condições de ordem de controle fisiológico e psíquico, né? Então, um sintoma que é muito evidente no médium que está em perigo, como define o codificador da doutrina espírita Allan Kardec, é quando ele se melindra por qualquer razão, né? E acaba se afastando muitas vezes do grupo no qual ele está inserido para o exercício da mediunidade, normalmente na casa espírita. Então, o melindre é um sintoma muito evidente de que este médium pode estar sendo objeto de uma ação mais vigorosa do mundo espiritual sobre ele. Há outras evidências, sem dúvida nenhuma, perturbações de toda ordem, né? Na vida pessoal, na vida familiar, nas ações mesmo fisiológicas por conta da ação fluídica que os espíritos exercem, o afastamento dos grupos de acolhimento, dos grupos de estudos. Por isso que dizemos, há uma gama enorme que nós podemos enquadrar. Nós poderíamos dizer que a vaidade também é um sintoma? Sem dúvida. Calma, não responda ainda. A gente vai para o intervalo. Tá certo. A Renata já nos chama e já volta, Daniel. Voltaremos. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje com o tema Médiuns em Perigo. Estamos de volta. Daniel, antes do intervalo, você já tinha respondido, né? Mas eu fiquei curioso e gostaria de retornar àquela questão, talvez aprofundando, detalhando um pouquinho mais. Se a vaidade também é um sintoma do perigo a que está submetido o médium. Márcio, provavelmente é um dos mais evidentes, né? Porque a vaidade ela é muito estimulada pelo mundo espiritual, naturalmente esses espíritos que estão conceituados como espíritos inferiores, que agem sob o ponto de vista da influenciação negativa sobre o médium, então insuflam a vaidade no médium, de tal forma, Márcio, que hoje, no âmbito do movimento espírita organizado, né, nós temos um grande problema, que é exatamente o grande número de literaturas que surgem, né, que são muito mais pela vaidade do médium em querer assinar certos livros do que propriamente pelo conteúdo ditado pelo mundo espiritual, daí sim o mundo espiritual interessado em trazer bons conteúdos para a humanidade. Então, a vaidade, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes percalços
uma vez estimulada no médium, que pode levá-lo até um processo de queda moral bastante importante, né? Então, sem dúvida, a vaidade se constitui um verdadeiro perigo para o médium desavisado. Daniel, e essa história de cobrar pela mediunidade? Sem dúvida. Há um princípio que nutre toda essa questão da mediunidade, que é o princípio cristão: dai de graça o que de graça recebestes. O médium, ele não é nada sem a interveniência dos espíritos. A faculdade, ela é neutra sob o ponto de vista da qualidade. Então, quem empresta qualidade ao médium, a mediunidade, é efetivamente aquilo que ela tem como objetivo final. Naturalmente, quando o médium se dispõe a trabalhos dessa natureza, de natureza mediúnica, e que se propõe cobrar pelos serviços, é evidente que esse tipo de prática não é uma prática cristã. Não é uma prática que está dentro dos princípios doutrinários espíritas, portanto, também cristãos. E é natural que é um indicativo de que o médium, se não está, a breve tempo estará em perigo. Porque da mediunidade não pode resultar absolutamente nenhuma simonia, nenhuma paga em retribuição pelo exercício, porque faculdade mediúnica, já dissemos aqui, Márcio, é para a criatura se resolver no campo moral. É uma ferramenta de ordem espiritual. Não há razão, portanto, para que o médium, intermediário dos espíritos, cobre por qualquer serviço que através dele seja prestado. O médium, Daniel, em perigo, ele sabe? Ele tem consciência de que está nessa situação? Muitos têm. Porque todo o processo de assédio espiritual nunca começa, segundo o codificador Allan Kardec, de um instante para outro, de modo vigoroso, a submeter, a subjugar, de modo possessivo sobre o médium. Sempre há um processo inicial onde o médium se percebe que está sendo alvo de uma ação de ordem espiritual. Então, desatendendo aos princípios doutrinários e cristãos, não se precavendo contra essa ação, é natural que ela vai se agudizando, de tal forma que se torne aí verdadeira vítima, né, desse processo, do chamado processo obsessivo. Então você me diz que isso é um processo. É um processo. Com uma atuação simples, às vezes imperceptível, culminando até com a perda, por assim dizer, da consciência, da vontade, é isso? Perfeitamente. Fica subjugado mesmo. Vamos encontrar isso na própria literatura evangélica, né? Quando Jesus expulsa os chamados demônios, entre aspas, que nada mais eram do que espíritos infelizes, que, aspas, possuíam, né, as criaturas. É verdade que a possessão ela não é nunca do corpo, mas é um processo psíquico, né? Mas a ação é de tal forma, muitas vezes vigorosa, que a criatura ela perde todas as condições, inclusive de atuar fisicamente, né? Tamanha é a ação do mundo espiritual. Vigorosa mesmo. Muitas vezes. Daniel, estamos chegando quase no final. Okay. A terapia, como é que a gente resolve, uma vez constatado que o médium está em perigo, sim, que o processo está em curso, como é que a gente resolve isso? A terapêutica espírita ela é muito ampla, sob o ponto de vista de atender essas necessidades do médium e das criaturas de maneira geral. A recomendação é a mais simples possível, né? Retomar ações moralizadoras, porque muitas das questões que levam o médium a entrar nesse fenômeno de estar em perigo é exatamente o descuido moral. Então, o primeiro passo é restaurar isto. As casas espíritas, de maneira geral, preconizam, né, além dos passes da fluidoterapia, a água magnetizada, popularmente chamada de fluidificada, e a presença aos estudos sistemáticos e também às chamadas palestras. E toda a ajuda que o grupo possa compartilhar com essa criatura, porque ele deve ser afastado da reunião mediúnica, mas nunca separado da ação do próprio grupo, no sentido de
estabelecer com ele sempre os cuidados necessários a fim de que ele se reerga sob o ponto de vista moral. Então, a terapêutica é aquela preconizada, de maneira geral, nas instituições espíritas, no sentido de levar a criatura a um processo de reequilíbrio de ordem moral. Nesse caso, Daniel, a suspensão da mediunidade, a retirada da mediunidade, que me parece que não é uma ação humana, Sim. Ela pode ser benéfica para o médium também? Perfeitamente. Por misericórdia divina, muitos médiuns, por méritos, até pelos trabalhos realizados, a espiritualidade suspende a faculdade mediúnica. Ou seja, não a retira da organização fisiológica, mas suspende a sua ação, a fim de que ele se restaure, às vezes até sob o ponto de vista do equilíbrio físico, né? E naturalmente tenha condições de se restaurar moralmente. Então, a suspensão da faculdade é um benefício a fim de que ele não continue sendo alvo das suas próprias ações que o levam à desdita, né? Ou, eventualmente, a ação dos espíritos que provoquem um processo mais agudo. Que pode até comprometer a sua existência. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Essa questão, a gente sempre tem dito aqui, né, Márcio? Mediunidade é uma questão de ordem moral. Então, quando o médium reencarna, ele reencarna já com o princípio ativo, no sentido de que ele reencarna para ser médium. Esse princípio ativo se organiza na sua fisiologia. Só vai ser retirado o princípio ativo quando ele sair pela desencarnação. Ok, Daniel. Ninguém retira. Daniel, muito obrigado. Que é isso, Mais Márcio. uma vez, a gente deve, em outras oportunidades, retornar ao assunto mediunidade, Ok. com as suas particularidades. Fica o nosso agradecimento e a você que agradeço. nos acompanhou, permaneça conosco, a Vida em Foco continua. Muito obrigado.